para as bibliotecas. Era desolado por causa do barulho. Para ver depois, é bom que tirem o som, sim, obrigada. Hum, e que preparou esta sessão com, enfim, com esta comunidade em mente e também agradecer a todos vós por aderirem a mais esta sessão das reflexões a Sul, que realmente quer responder, partilhando informação em áreas que são pertinentes para todas as bibliotecas. E é um gosto também ver-vos aqui todos, estarmos juntos desta forma virtual, mas pronto, é sempre importante a adesão de todos e o interesse em poderem beneficiar. Portanto, passo a apresentar a Liliana. A Liliana já é a segunda sessão que organiza para estas reflexões a Sul, na sua área de especialidade de conservação e restauro, e quero agradecer também realmente a sua disponibilidade para colaborar nestas sessões, que são curtas e por isso também às vezes mais difíceis de elaborar de maneira a não a querer dizer as coisas todas que são importantes. Portanto, a Liliana é licenciada e mestre em Conservação e Restauro pelo Instituto Politécnico de Tomar. Fez um estágio curricular no Instituto del Património Cultural de Espanha, em Madrid. Foi bolseira de investigação num projeto LX Conventos. Hum, Também, depois fez a sua pós-graduação em Ciências da Informação na Faculdade de Letras de Lisboa e tem colaborado em diversos projetos no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde ingressou em 2018. E em 2021 mudou então para a Biblioteca Nacional de Portugal com a coordenação do Serviço de Coordenação das Coleções. Portanto, tem uma grande tarefa em mãos na Biblioteca Nacional. Passo a palavra então à Liliana e agora pode gerir a ação como melhor lhe convier. Uhum. Obrigada. Estão-me a ouvir bem? Desta vez? Não? Sim, sim, está tudo bem. Outra vez correu tão mal que espero que desta vez na parte do som corra melhor. Não. Então, em primeiro lugar, quero agradecer uma vez mais o convite que me foi dirigido aqui pela Delegação Regional do Algarve. Obrigada. De facto, é um prazer partilhar convosco um pouco daquilo que fazemos, mas não é fácil condensar isto tudo em 45 minutos, portanto vamos lá ver. É normal que surjam dúvidas e portanto sintam-se à vontade no fim da sessão ou em qualquer momento, têm lá também o meu contacto, estão à vontade para poderem me contactar e tirar todas as dúvidas que entenderem. Passando então aqui aos objetivos que tinha para a sessão de hoje. Pronto, aqui dirigir-me mais aos profissionais que trabalham nas bibliotecas públicas, partindo desta premissa que é um empréstimo domiciliário. E ele é tão importante para a missão destas instituições. E então, de que forma é que podemos então conciliar tanto o acesso como a preservação? Onde é que se encontra este equilíbrio entre assegurar a preservação dos objetos físicos, sendo que são exatamente esses objetos físicos que permitem que se tenha acesso à informação escrita. Era importante, a minha intenção também aqui é trazer-vos alguns casos de degradação mais comuns que são frequentemente encontrados nestas bibliotecas e algumas questões que eu já encontrei em algumas bibliotecas que foram adotadas para minimizar esses danos. E de que forma então é que nós devemos fazer e com que materiais é que devemos fazer? Isto tudo tendo em conta que estamos aqui a falar de obra corrente e não de objetos de livro antigo. É importante sublinhar que os livros antigos,
assim como fundos locais ou questões de coleções especiais que as bibliotecas às vezes acabam por acomodar, exige aqui análises mais profundas e, sempre que possível, tentem contactar alguém da área da conservação e restauro dos documentos gráficos, porque de facto tudo são livros, mas do ponto de vista da materialidade são questões diferentes. Falando então aqui dos principais riscos do manuseamento intensivo. Temos o desgaste por consequência da repetição, ou seja, quando um livro bruxado começa as folhas a saírem, quanto mais vezes ele é manuseado, ele é aberto, a tendência é para que os cadernos ou as folhas se vão soltando, assim como os rasgões. Liliana ficou sem som, deve ter aí alguma coisa que desligou o microfone. Como ouvir? Já está. Já Obrigada. está ótimo, obrigada. Como estava a dizer aqui na segunda imagem, onde temos um desdobrável, que acontece muito encontrarmos no fim da documentação, sobretudo estes objetos, pelas suas dimensões e a forma como abrimos, muitas vezes começam a rasgar, e é nestas aberturas constantes, sem nunca tratarmos este rasgão, cada vez o rasgão vai aumentando e aumenta até a um certo nível que acaba mesmo por rasgar. Criei-vos aqui esta animação. Isto de facto é o que acontece quando nós constantemente estamos a consultar documentação que já está rasgada, por vezes acabamos mesmo por a soltar totalmente. E portanto aqui quem trabalha na biblioteca tem que ter aqui um bocadinho este cuidado de perceber estas situações e não permitir que avancem muito mais, assim como os danos que ocorrem do não cumprimento das boas práticas. Retirar os documentos pela lombada, pela zona da cabeça do livro, assim como a utilização constante de elementos metálicos, utilizar-se ainda canetas ou marcadores para sublinharem os livros, a questão dos post-its, muitas das vezes agarram de tal maneira os fólios que quando vamos tentar tirar ocorrem rasgões ou pequenos destacamentos de informação. Colocar-se todo o tipo de elementos em cima dos livros, ou para se tirar fotografias, ou porque a mesa está demasiado cheia. E isto é tudo situações que eu já vi acontecerem em bibliotecas quando recorria muito a elas para estudar. Portanto, esta questão também de molhar os dedos para passar os fólios, assim como as dadas, quando temos as mãos muito sujas, principalmente no papel crochê, o papel apanha tudo. Aqui é um exemplo de uma dada. Oi, não está a andar para a frente. Já está. Isto aqui não é tão controlável da vossa parte, mas de facto em casa nem sempre os leitores têm as melhores práticas. Isto este aqui na segunda imagem é uma capa de um livro que, ao ser transportado numa mochila, acabou por dobrar. Existe também aqui muito esta situação de, ao lerem, dobrarem as capas dos livros para trás. Normalmente é assim que ocorrem os destacamentos das lombadas. Coloquei aqui esta porque tenho duas crianças em casa e sei como livros e eles gostam muito de recortar, e portanto quando a mais velha agora já traz livros da biblioteca tenho que ter um cuidado acrescido, assim como esta deformação que ocorre de um lápis que teve aqui bastante tempo dentro deste livro, teve tempo suficiente para lhe criar esta deformação.
Outra questão, e já falei disto na sessão passada e volto a partilhar, que é a questão de comermos ou bebermos enquanto estamos a ler. Isto também é um vídeo criado, mas na verdade... Mas na verdade este livro que temos aqui foi exatamente o que aconteceu, foi um copo de café que caiu em cima dele. Portanto, isto cria tudo manchas que depois, só com um tratamento um pouco mais extenso, é que conseguimos eliminar estas situações. Outros danos que acontecem pela consequência da acumulação de atos são os rasgões que, quando não são tratados atempadamente, depois tornam-se fragmentos, assim como a questão das lombadas. Esta última imagem é porque muitas das vezes acabamos por facilitar aqui a questão do transporte dos livros e agora levamos um, depois levamos dois, depois levamos 100, 10 livros e facilmente esta pilha de livros sem querer vai parar ao chão. E, portanto, isto às vezes acaba também por ser uma consequência de hábitos e nem sempre são bons para a documentação. Outro tipo de danos que acontece, causado, creio eu, por boas intenções, é a aplicação de fitas adesivas. Aqui neste caso foi uma fotografia que me foi cedida por um colega aqui da biblioteca, que está à frente do arquivo intermédio, que encontrou aqui esta solução muito prática de remendar aqui este rasgão, e pareceu-me super interessante de vos mostrar, mas o mais comum são então aqui estas fitas adesivas ou então colarem papéis, e nem sempre colam os papéis com o cuidado de deixar a informação à vista. É importante também perceberem outra questão que tem a ver mais com a materialidade dos elementos que compõem os livros. Portanto, desde o início do surgimento da escrita, quando começamos aqui mais a falar da parte dos pergaminhos e do papel, estes materiais tinham características físicas bastante interessantes. Eles foram evoluindo desde o documento avulso até depois se tornarem objeto composto. Começou-se então a fazer a parte da encadernação e toda esta evolução que ocorreu até meados do século XVIII foi uma evolução bastante interessante. Cada vez se produziam melhores documentos, cada vez se produziam melhores encadernações. Até que é interessante, com a chegada da industrialização do papel, por um lado temos a questão da difusão da informação, que se tornou muito bom, também com o aparecimento da tipografia, não é? Mas toda esta questão permitiu que a difusão da informação se tornasse mais acessível, mas também fez com que a partir daí haja um decaimento dos materiais em que compõem o livro e até o próprio papel, que deixou de ser papel de boa qualidade, sobretudo pastas de trapo, passaram então a ser pastas de madeira, tudo muito industrializado. As costuras, passámos de ter costuras sobre nervos para ter costuras simples e até chegarmos a não ter cadernos e só ter folhas coladas. As capas, que passaram de planos em madeira para capas em cartão e depois mais tarde capas em cartolina ou até mesmo em papel. Toda esta evolução levou também a que ao mesmo tempo haja um decaimento dos materiais. Isso consequentemente tem características que os tornam muito menos resistentes e, portanto, requerem muito mais a nossa atenção. Quando, então, como estava a dizer-vos, da Revolução Industrial, isto acelerou bastante estes processos, que estes processos tornassem muito mais mecânicos e muito mais rápidos, mas de facto
até aqui podem ver um exemplo claro de como o papel é bastante ácido e criei então aqui esta migração da acidez que tem a capacidade até de escurecer o papel que está só por contacto. E portanto, isto aqui é só um exemplo de como as pastas de madeira sem refinação têm bastante consequência. Não me vou deixar ficar aqui muito neste slide, mas isto são as boas práticas que todos os leitores deviam ter, tanto nas bibliotecas como nas suas casas. Portanto, devemos de evitar aqui a utilização das canetas, dar primazia pelos lápis, em vez de marcarmos as folhas com clipes, agrafos, qualquer tipo de elemento metálico, fazer recurso a mechas de papel, se possível sem cor. Neste exemplo que temos aqui, é uma mecha também tinha cor e também passou essa acidez e esse tom para o papel que estava em contacto, assim como aquelas questões de não molhar o dedo, etc. Também a nossa biblioteca deveria ter algumas condições. Isto aqui é um bocadinho mais virado para livro antigo, mas devíamos dar condições aos leitores para poderem consultar os documentos sem ter que recorrer, sem terem que utilizar recursos pessoais que nem sempre são os melhores. E só aqui dar-vos nota que isso também tem que partir por parte da biblioteca. Se possível, as vossas bibliotecas deviam ter filtros nas janelas, porque é muito bom estar numa biblioteca com muita luz solar, mas ter livros constantemente a levar com a luz direta tem impacto no desvanecimento das cores, etc. Agora, as boas práticas de intervenção, e começando já aqui o trabalho de ação sobre os documentos que estão em mau estado. Numa primeira análise era importante definirmos alguém na equipa que tivesse um bocadinho mais de capacidade manual para fazer estas ações. Então, nós devemos de ter sempre as mãos o mais isentas de materiais possível. Quem utiliza muito relógios, pulseiras, anéis com volumetria, era importante retirar esses elementos todos. Termos sempre as mãos devidamente limpas, mais do que utilizar luvas, as mãos constantemente higienizadas tem bastante influência na maneira como depois os documentos vão reagir com também a nossa acidez do suor das mãos. E depois esta parte aqui dos EPIs, isto basicamente é mais para proteção nossa, portanto se eventualmente passarmos a fazer este tipo de trabalhos, ter algum avental, alguma bata que nos permita aqui criar uma barreira entre o documento e a nossa própria roupa. Assegurar também que a mesa onde vamos trabalhar está bastante limpa e organizada e com todo o material que é necessário para fazer aquela intervenção. Uma questão muito importante aqui, quando fazemos intervenções com documentos antigos ou modernos, nós muitas das vezes não podemos parar a intervenção para ir buscar um material qualquer, portanto temos que pensar antecipadamente. Tudo aquilo que precisamos tem que estar tudo disponível e os tratamentos têm que ser feitos sem poder estar a parar. O primeiro caso prático que vos trago aqui hoje, tentei trazer assim uma espécie de como se fosse uma receita de cozinha, onde tinha, por um lado, os equipamentos que vocês necessitam para fazer isto e depois o passo a passo de todo o processo. O primeiro caso que vos trago agora são a questão dos elementos metálicos. Este exemplo aqui nem é o exemplo em que o agrafo esteja assim tão oxidado. Mas eu acho
que vocês, não sei se vocês me conseguem ver porque estou a partilhar o ecrã. Conseguem me ver? Sim, Não. sim, conseguimos, Liliana. Pronto, isto aqui é um exemplo de um livro, é meu, e conseguem ver aqui a questão dos elementos metálicos e como a oxidação já corroeu todo o papel. Acho que Isso já é conseguem mais ver aqui os furinhos. difícil porque a câmara não foca Ah, ao nível do agrafo. ok, mas pronto. Mas sim, dá para perceber a ideia. Aqui já temos manchas de oxidação dos elementos metálicos. Isto com o evoluir, o que vai acontecer é que vai criar, vai corroer totalmente o papel e, portanto, o que vamos ter aqui são zonas de lacuna. No limite, as folhas vão todas ficar soltas. Portanto, o que é que nós queremos? Prevenir esta situação e remover o elemento metálico logo, antes que haja esta corrosão. Antes que haja esta corrosão. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, segurar todas as folhas, abrindo o caderno ao meio, seguramos as folhas, porque se tirarmos os elementos metálicos, depois ficamos sem saber a organização das folhas. Portanto, primeira coisa, segurar as folhas, depois fazer então aqui o levantamento das pontas. Eu sei que existem algumas ferramentas para levantarem os agravos. Não são boas. A verdade é que estragam mais do que nos ajudam. Portanto, isto tem que ser um processo totalmente manual. Com o auxílio de uma espátula, eu levantar aqui estas pontas que estão dobradas e depois, com auxílio ou de um, ai, de um, Alicate? isso, de um alicate, obrigada. Ou até mesmo com a mão, existem situações em que com a mão conseguimos fazer essa remoção, tirar todo o elemento. E depois, com uma linha e agulha, é só darmos um pontinho, como se estivéssemos a cozer um, um, um botão, passando exatamente pelas mesmas furações que já existiam. Nós não fazemos furações novas. Faz-se exatamente na mesma zona. Passar com linha simples, dá-se um nozinho e depois, por uma questão de segurança, põe-se uma pontinha, uma bolinha de cola. A cola que nós usamos é um PVA com pH neutro, mas que depois mostro mais à frente. Mas é só uma pontinha, só para garantir que o nó não se desfaz e que aquelas pontas também não ficam ali a perturbar. E depois termos a certeza que essa pontinha de cola seca a 100% antes de fechar o livro. E isto é o resultado final, é praticamente igual ao resultado, ao como estava antes. A diferença é que aqui esta questão de voltarmos aqui a ter oxidação não vai acontecer. Portanto, fica assim só um fiozinho super simples, as folhas ficam unidas na mesma. Isto é muito fácil de fazer, é aqui uma medida muito preventiva, não custa mesmo nada a fazer e previne bastante. Outra questão são as folhas soltas dos livros bruxados, que só estão colados por folhas simples. Estas colas que são utilizadas para unir ali na zona do lombo à capa, com o tempo têm tendência a ressequir e, portanto, começam a quebrar e as folhas começam-se todas a soltar. O que nós devemos de fazer é, em primeiro lugar, limpar toda esta cola. Aqui o exemplo que tenho é com um bisturi, mas também podem remover com uma espátula. Fazer toda a remoção destes vestígios, porque a cola nova não agarra muito bem sobre esta. E a verdade é que levanta muito mais rápido. Depois com uma prensa, se não tiverem uma prensa, vai ter que ser feito em cima de uma mesa, muito direitinho, na pontinha da mesa. O ideal é que tenham uma prensa que vos ajuda bastante e que vos permite, tenham a certeza que o miolo não mexe e que vai ficar super direitinho na mesma quando for colocado na capa.
mas a verdade é que isto também dá para se fazer em cima de uma mesa com peso. Nós fazemos aqui este efeito de leque, onde o miolo é puxado todo para um lado, aplica-se a cola e depois puxa-se exatamente para o lado contrário e aplica-se novamente a cola. Esse efeito de leque permite que a cola penetre ligeiramente ali naquela zona do lombo e faz com que fique muito mais unido. Se não conseguirem fazer este efeito de leque, que para quem não está tão por dentro e não mexe tanto neste tipo de obra, pode só colocar as folhas totalmente juntinhas, como se fosse aqueles blocos que fazíamos na escola, totalmente juntinhas e dar cola e deixar que seque muito bem e muito direitinho em cima da mesa. Isto é então o efeito de leque que estava-vos a explicar, portanto puxar o miolo todo para um lado e todo para o outro. Este exemplo que este slide trago aqui, isto é como nós fazemos e é como se deve fazer a questão destes livros bruxados, mas eu compreendo que não seja fácil para vocês, de qualquer das formas deixei-vos aqui. Depois do miolo estar totalmente seco na zona da lombada, o que nós fazemos a seguir é fazemos chucos, colocamos nesses chucos, pequenos chucos, colocamos então fios de corda na diagonal, isso permite dar maior resistência a este bloco de folhas que na verdade estão soltas e portanto de alguma forma nós temos de lhes dar maior estrutura. E depois ainda aplicamos esta tela que nós chamamos de tarblatana para ainda garantir que estas cordas não saem de maneira nenhuma e que o lombo fica totalmente fixo a esta tela. Depois do miolo totalmente unido, o que temos que fazer é voltar a juntar à capa. Ainda tem aqui um procedimento que é a colocação de alarme, no caso das instituições que utilizam o alarme. Muitas das vezes nós acabamos por colocar o alarme aqui na zona da lombada para ele ficar invisível, por assim dizer. No caso das capas que necessitam de ser intervencionadas, é neste momento que têm que ser intervencionadas para depois podermos juntar as duas partes, a capa e o miolo. Depois é só com cola juntar as duas partes, ter a certeza que ficam totalmente certinhas e deixar secar. Isto na verdade é um processo muito, muito simples, desde que se tenha então o material. Isto é um exemplo também, este miolo aqui estava totalmente solto. Isto aqui são colas antigas, portanto o que tivemos que fazer foi então remover essas colas todas, fazer todo aquele processo que vos expliquei, depois no fim isto é o que vem, que é exatamente igual, em termos da tela nem sequer se vê absolutamente nada. Aqui outra questão das capas descoladas, em que nós fazemos o restauro da capa, aqui mais falando da situação da capa, removemos também estes resíduos todos de colas antigos que ficam muito amarelecidos, portanto é muito fácil de vocês perceberem que é cola. Umas têm um tom mais acastanhado, outras têm um tom de amarelo, mais amarelo bebê. Quando estão ressequidas, elas por norma saltam, passando com um bisturim ou com uma espátula metálica salta totalmente. E depois, reforçando com papel, como nós fazemos aqui, ou então com uma fita de papel, como vos vou mostrar nos materiais a seguir, a capa fica intervencionada. O processo do miolo é igual àquilo que vos expliquei lá atrás. Se for preciso juntar o miolo, então temos que calcular previamente, ou às vezes a parte do miolo em si está bem. Temos situações em que foi cozido e, portanto, as linhas estão perfeitas, não é preciso fazer nada. É só dar novamente cola no lombo e aplicar a capa.
Outra questão que costumamos fazer é aqui estes dois exemplos que temos aqui. Aqui temos a capa e um miolo após ter sido colado, e aqui já temos um reforço que é feito, aquilo que chamamos que é uma charneira de papel, para, por um lado, acaba por reforçar aqui esta união, para termos a certeza que não volta a abrir, e então coloca-se aqui esta charneira. Esta é uma fita de compra. Aqui na biblioteca, por exemplo, são papéis que nós cortamos à medida, mas isto são fitas que são aplicadas diretamente aqui nesta zona que reforça. Portanto, isto é um antes e depois desta intervenção com a fita. Ainda relativamente às capas descoladas ou soltas, trago-vos aqui estas que são capas duras. O exemplo atrás é capa mole, a seguir é uma capa dura. E o que acontece é estas capas... Tenho aqui o livro. O que acontece é que este miolo é bastante pesado. Ele só está unido à capa por uma folha pela guarda, ou seja, a guarda foi colada aqui à capa. Isto com Nós o não peso... conseguimos ver, Liliana, tem que pôr desculpa. mais para cima, É que eu não me vejo, então eu não consigo ver o que é que estão a ver. mais para cima. Isso. Estão a ver assim? Sim, mas fica desfocado, a câmera não capta o livro. Ok. Mas pronto, então não interessa. Isto aqui, o miolo é bastante pesado. Ele, na verdade, só está unido à capa por uma folhinha de papel, que é uma guarda que é colada diretamente à capa. Isto, facilmente, esta zona aqui abre e se rasga. O que muitas vezes podem fazer é, então, fazer aqui um reforço, como veem aqui nesta imagem, com uma tela. Em vez de ser uma fita de papel, isto é uma fita de tela, que dá maior resistência entre o miolo, que é bastante pesado, e a capa fora, ou a capa rígida, que apesar de ser bastante resistente, não tem capacidade de só com uma folhinha de papel aguentar o peso daquele livro. Isto, neste caso, é um livro com 20 centímetros, 20 por 20, mas há situações de livros muito pesados e que isto acontece muito, o livro sem grande esforço, a parte do miolo começa totalmente a soltar-se da capa. Existe uma situação que nem sempre é fácil de controlar, que são a questão das guardas. Muitas vezes estes livros mais pesados, as guardas são todas trabalhadas, portanto têm desenhos, e às vezes estas fitas realmente não ficam muito bem. Nessas situações nós aqui fazemos de uma outra maneira. Portanto, eu não tenho... eu sei que existem estas fitas de tela em várias cores. Eu não testei com cor, não sei como é que é o comportamento delas com idades relativas mais elevadas, mas sei que existem. Pronto, isto aqui é um exemplo de como ele fica. Portanto, aqui ele rasgou exatamente aqui todo por esta zona. Na verdade, ele estava colado, este livro estava colado assim com uma beirinha de cola quente, que é esta cola que está aqui a soltar-se. Portanto, ele descolou totalmente e a seguir foi reforçado com esta fita de tela. E fica assim, fica coladinho, praticamente não se percebe a existência desta fita. Esta questão aqui do intervir ou substituir, eu acho que isto não, na verdade, é uma área que não é a minha. Eu venho, para mim tudo é possível de ser reparado e de ser conservado. Isto aqui é só uma reflexão que deixo aqui por escrito, que depois com o tempo podem pensar. Mas eu acho que também é muito importante nós vermos o nível do dano, ou seja, pequenas reparações entre intervenções que são demasiado extensas, assim como se temos alguém na equipa que tenha capacidade para fazer este tipo de trabalho ou não, se temos material ou não para o executar, o tipo de obra, como disse no início,
Eu acho que existem, pronto, dentro das coleções existe muita variedade de tipos de obras e, portanto, existem aquelas mais comerciais em que se calhar facilmente se adquire uma nova. Por outro lado, existem bibliotecas que não podem adquirir e que têm que preservar os elementos que têm. Portanto, isto depende de tantas questões que sinceramente acho que não me compete a mim fazer essa decisão, mas deixei-vos aqui algumas coisas que podem pensar quando estão a analisar e quando estão a tomar algumas decisões. Ainda assim, uma das decisões que existe uma grande importância de ser tida em conta é a escolha dos materiais. É muito importante perceberem que os materiais que nós utilizamos não digo que são bastante caros, mas são mais caros do que as fitas adesivas que se compram em qualquer supermercado. E, portanto, a verdade é que a escolha desses materiais impacta no futuro. Falamos também aqui numa questão que passa pela reversibilidade do material e, portanto, temos que pensar sempre que a ação que estamos a realizar não é só para agora, é para o futuro. E no futuro, se esse documento for extremamente importante porque porque desapareceu de todas as bibliotecas à face da Terra e é o único exemplar que existe, a verdade é que todo o material que tenha sido aplicado nele deve ser relativamente fácil de ser retirado. E termos também sempre bastante presente que o livro moderno não é igual ao livro antigo e que se tivermos as boas práticas então nas nossas bibliotecas, os livros vivem mais e servem melhor a sua função. Deixo-vos aqui alguns exemplos. Isto são exemplos bastante comerciais que aqui no nosso caso raramente utilizamos porque temos a possibilidade de utilizar e ter aqui uma maior capacidade de adquirir várias tipologias de documentos, de materiais, mas estas fitas foram criadas para nos auxiliar, sobretudo estas aqui da Nation e estas da Linec, estas aqui que são concorrência umas às outras, são praticamente similares. Esta aqui é a fita de tecido que vos falei, e esta também é uma fita de tecido. Estas fitas permitem então fazer as intervenções sem ter que fazermos colas, sem ter que utilizar pincéis, águas, etc. São prontas a utilizar. No caso destas fitas, normalmente elas têm que ser acionadas por água, ou seja, com uma esponjinha passa-se na fita para ativar a cola e depois é só aplicar. Mas pronto, tinha a pedido da doutora Margarida, tinha ficado falado de vos deixar aqui uma listinha de materiais para se realizar estas pequenas intervenções. Estes materiais já foram testados, estas fitas. A vantagem destas fitas é que têm na sua composição adesivos, por norma, já têm pHs mais interessantes do que as fitas colas comerciais e, portanto, são fitas que podemos utilizar nesta documentação mais moderna. Vou-vos deixar aqui um vídeo, que eu acho que está sem som, de como é difícil remover estas fitas. Às vezes o difícil nem é remover a parte do suporte de plástico, mas sim a parte do adesivo. O adesivo penetra no documento, portanto é mesmo muito difícil de o eliminar.
por norma, deixa sempre uma mancha bastante amarelada, que só sai com solventes, com uma mistura de solventes, e por norma nem nunca sai na sua totalidade. Há sempre uma parte desta cola que penetra no papel e cria aqui uma espécie de um papel vegetal, fica meio que transparente. Esse resíduo, essa mancha é muito difícil de remover. A vantagem destas fitas que vos mostrei no slide anterior da Nation e da Lineco é que isto foi um teste que nós fizemos aqui na biblioteca para perceber de que forma é que conseguimos remover, e existe aqui a capacidade de remover todas elas, sendo que umas são mais transparentes, outras são menos transparentes, umas são mais resistentes. Deixar-vos aqui, outras é preciso, isto é num processo de remoção por via mecânica. Tanto mais do que vos explicar como é que isso se faz, para pensarem que de futuro, se todos os elementos que colocarem nos documentos, um dia mais tarde, nós podemos ter que os intervencionar, e portanto existe sempre aqui uma pequena remoção da flor do papel ou da tinta em si, não, que acaba por pequenos fragmentos se soltarem, aqui por via úmida parcial, onde previamente umidificámos a fita com algodão, com água, e depois tentámos remover. As fitas por norma desfibram-se porque estas da Lineco, por exemplo, são fitas que na sua composição têm papel, então acabam por se desfazer. Esta do Filmoplast acaba por ser mais plastificada e criar aqui um aspecto mais de remoção de cola de PVA, como nós fazemos, do que estas da Linex são mais papel. E aqui, remoção por imersão, onde aqui neste caso a da Nation é que nos dá os piores resultados a remover. Explicar-vos, e acho que conseguem perceber, isto foi um livro que não pertence à biblioteca e que nós fizemos aqui uns testes para percebermos os comportamentos. Temos que fazer às vezes estes testes para perceber como é que os materiais resultam. Isto aqui é um resumo dos dados que tivemos e de facto a fita do Filmoplast P é mais transparente, portanto é aquela que acaba por ser mais utilizada em toda a documentação. E entre a remoção destas fitas por via mecânica ou por via úmida, recomenda-se por via úmida. A verdade é que tira não só a parte da fita, como também a parte do adesivo. Também da última sessão tinham-me pedido esta questão das empresas, e eu deixo-vos aqui alguns exemplos. Peço desculpa a alguma empresa que me tenha escapado. De facto, estas são aquelas com quem eu mais contacto. Praticamente acho que todas elas vendem os materiais que mostrei naquele slide, e portanto deixo-vos aqui os nomes e o link da internet. E quero agradecer muito aos colegas todos da Biblioteca Nacional, principalmente ao colega do Arquivo Intermédio, que me vai sempre reportando alguns casos de soluções que antigos funcionários tiveram para tratar da documentação, e acho isso super interessante. Assim como toda a equipa aqui do Serviço de Conservação das Coleções, que de facto me ajudou a recolher estas imagens e estas fotografias para vos mostrar estes antes e depois de algumas
de algumas soluções. E pronto, e agora deixo espaço para as vossas dúvidas, porque é muito mais fácil responder às vossas dúvidas do que preparar aqui esta sessão assim, sem saber muito bem o que é que está desse lado. Portanto, sintam-se à vontade para... Agora vou desligar aqui a apresentação, que é para ver as caras, pode ser? Obrigada. Então, Obrigada, Liliana. Acho que foi muitíssimo interessante. Penso que os colegas concordarão. Quero dar-lhe os parabéns e agradecer muito a sua disponibilidade e a sua partilha. Os vídeos estão fantásticos. Acho que veio provar aqui a ideia de que a imagem vale mais do que 1000 palavras e realmente foi muito elucidativo ver os vídeos que nos preparou. Não tenho perguntas ainda aqui nas perguntas e respostas. Tenho alguns comentários de colegas que se foram manifestando, e começava aqui pela linha, portanto, tanto as linhas usadas para aquela intervenção para substituir o agrafo, como a cola, se a linha é acid-free e se tem alguma recomendação em termos de espessura. Também haverá situações diferentes, não é? Em que os orifícios por vezes são mais largos, outros são mais fininhos. E a cola, tivemos aqui colegas a falarem em cola à base de amido de milho e também uma pergunta em relação à cola quente, se põe alguma hipótese de que fosse usada cola quente. Confirmar para as pessoas que perguntaram que o PowerPoint depois será enviado assim que a Liliana nos disponibilizar. E, portanto, os comentários eram sobretudo estes em relação à linha, em relação ao tipo de cola que se pode usar. em relação à linha, o que nós utilizamos, antigamente utilizava-se uma linha só de base de algodão, mas agora, na verdade, utiliza-se linhas de mistura de viscose com algodão ou linho, desde que elas tenham bastante resistência, é isso que se pretende. A grossura não convém que seja muito espessa. Eu, por acaso, agora não tenho assim de cor qual é que é a espessura do fio, mas posso ir verificar isso. Não são muito grossas, é quase uma linha de cozer. A parte da viscose é engraçado, mas dá bastante resistência à linha, que é o que nós pretendemos, é que a linha seja bastante resistente. Os amidos, nós aqui praticamente só utilizamos amido neste tipo de intervenções. A questão é que o amido, para além de se... Quem não está muito habituado a utilizar pode criar manchas, principalmente aqui nestes papéis, pastas industriais, e é um material que se estraga facilmente. Portanto, ou estão sempre a fazer pasta de amido, ou então aquela que se compra, às vezes já está fora da validade porque já tem cheiros. Pronto. O amido é muito fácil de se deteriorar. Neste género de documentação moderna, normalmente até para estes lombos utilizamos só PVA. Este PVA tem pH 7, não é, é neutro. Mas neste tipo de lombos não se utiliza propriamente o reforço com cola de amido. Em livros antigos, sim, a cola que é aplicada no lombo é de amido, mas são coisas distintas. Cola quente nem pensar. Não. E temos aqui Mas, um por outro exemplo, eu comentário. tinha aqui um caso que eu acho pronto, como não conseguem ver, mas eu trouxe aqui dois casos de livros infantis com pop-ups que foram todos colados a cola quente e de facto eles estão todos a descolar, e o que eu estou a utilizar para... tenho aqui a equipa de jardinagem aqui ao lado da minha janela a fazer barulho. O que utilizamos para colocar dentro para fazer essa substituição da cola quente é também o PVA. Isto são papéis, alguns deles
bastante calandrados e, portanto, tem que ter aqui este PVA que mas uma escola de amido também iria colar. É menos resistente. Com o tempo, sempre a abrir e a fechar os pop-ups, eles iam voltar a soltar-se. Cola quente, não. Claro. E tínhamos aqui um pedido de um truque rápido e eficiente para eliminar as manchas. Não ouvi? Se tinha alguma recomendação especial para eliminar as manchas. Penso que manchas de cola ou manchas de umidade. Manchas de cola, não. É assim, com a limpeza por via úmida, muitas das vezes essas manchas são atenuadas. Depois, claro, existem tratamentos mais antigos em que conseguimos fazer essa atenuação, mas que na verdade até cada vez mais são desaconselhados e, portanto, aqui na biblioteca até já não são praticados, mas eu sei que eles existem. Agora, truques rápidos não tenho. E temos aqui um último comentário sobre livros que têm algum valor no sentido em que a ilustração da capa mereceria ser preservada. E a pergunta é como intervencionar. Ou, ou então diz o colega, ou não fazer nada e somente acautelar a contínua degradação. A Liliana já percebemos e estando a trabalhar na Biblioteca Nacional, o preservar é sempre a sua opção. Sim. Estava aqui a tentar ler, porque eu não consegui ouvir. Realmente agora tenho aqui, estão a cortar a relva mesmo aqui ao lado, não é isso nada. É assim, lá está. Isto não sei, mas provavelmente é aqui uma documentação mais antiga, esta documentação que foi doada. Documentação mais antiga, este tipo de materiais que vos trouxe hoje não são de facto os mais indicados. Se existir possibilidade, sem sombra de dúvida, que o que vou sugerir é que contactem alguém mais ligado à área da conservação e que vos possa, de alguma forma, dirigir com uma mostra muito clara do que é o dano desta coleção, o que é que estamos aqui a falar. A maneira de acautelar a degradação contínua acaba sempre por ser a mesma, é garantirmos todas as condições ambientais, garantir que o documento está bem acondicionado, que não é muito manuseado, porque documentos que já tenham algum dano, lá está, estando sempre constantemente a manuseá-lo, esse dano vai aumentar. E portanto é uma questão de realmente garantir estas condições de conservação preventiva, como já vos falei na última sessão, e essa é a melhor maneira de controlar essa degradação contínua. Temos aqui duas colegas a pedir para intervir. A primeira colega, Solina, da Biblioteca de Sines. Faz favor, Solina. Olá, boa tarde. Pronto, a Olá. nossa biblioteca fica mesmo à beira-mar, fica perto da praia, e um dos problemas é aqueles livros que vêm com areia e com aquele onduladozinho. Qual é o que é que nos recomenda para livros que vêm dos empréstimos com areia, pé na Pois, areia? esses vão ter que ser todos pincelados. Vamos ter que limpar esta areia toda, eventualmente sacudir um pouco. A verdade é que o livro moderno aguenta um bocadinho esta ação mecânica, porque estes grãos da areia são inertes, mas vão criar quebras também na estrutura do papel com o tempo, começa a haver mini fissuras que depois vão alargando. Portanto, realmente o ideal é que sejam todos limpos ao entrarem na biblioteca. Sei que às vezes é um bocadinho difícil,
Por, por acaso é engraçado que eu tinha uma fotografia com um livro que tinha areia e depois acabei por achar que era demais estar aqui a pôr, mas a verdade é que depois o problema é que a areia tem sempre aqui uma tendência para se encostar muito na zona do festo e depois é muito difícil de limpar. E dá imenso trabalho remover toda essa areia, mas tem que ser com um pincel, talvez com umas cerdas um pouco mais rígidas e pronto, e pincelar. Não há assim nenhuma solução mágica para remover essa areia toda. Tentar pedir aos leitores que tenham um bocadinho mais de cuidado em não levar o documento assim tão para cima da areia, mas pronto, é o que é. Obrigada. Paula Santos. Boa tarde, antes de mais, muito obrigada pela partilha. Como disse, as bibliotecas que têm como missão colocar os livros a empréstimo têm que ter assim um bocadinho de Apresentação. as boas práticas são fundamentais, não é? Mas a prioridade é mesmo que as pessoas possam ler os livros. Portanto, a parte da conservação é importante para manter e para manter, porque temos o dever, não é? O município gastou dinheiro na aquisição dos livros e temos que garantir que eles estão mesmo disponíveis, não é? Quer sensibilizando os leitores, quer fazendo alguma conservação desses documentos. E aí, claro, é fundamental a existência de materiais adequados e as pessoas que saibam, aqui tivemos durante muito tempo uma pessoa que se dedicava exclusivamente a fazer a conservação, agora temos, até está aqui, é a Carmelita, acho que ela ainda está por aqui, que faz esse trabalho, mas sempre com materiais profissionais, o que às vezes não é muito bem entendido porque nós, por exemplo, forramos todos os livros que pomos à disposição do público e forramos com plástico adequado, profissional, não é? Não é o plástico que se utiliza para comprar para forrar os livros da escola, não é? É um plástico próprio. E isso às vezes as pessoas acham, entre aspas, as pessoas menos atentas ou que não pensam nestas questões de temos o dever de ter os materiais o mais tempo possível disponível para os utilizadores, possam considerar um desperdício, não é? Mas não é. É mesmo uma questão é a nossa missão e é nosso dever colocar esses documentos à disposição. Depois está aquela questão de até onde é que vamos na conservação de um documento e quando é que o temos que substituir, não é? Isso é muito importante também poder perspectivar, não é a mínima coisa comprar um outro livro, mas tem que haver essa sensibilidade por parte de quem, sobretudo quem está no atendimento, que possa fazer essa avaliação. Mas eu acho que os pensamentos de conservação numa biblioteca pública devem ser QB, que é para não contaminarem a missão principal, que é mesmo disponibilizar os livros aos leitores. Obrigada, Paula. Tens aqui uma pergunta, alguém que te pergunta qual é o plástico que usas, se quiseres responder no chat, se faz favor. Liliana. É da Nation, é uma destas. é da Filmoplast, desculpa, acho que é Filmoplast. A Nation é o material de conservação, as fitas e sim, foi o que a Liliana mostrou. Filmoplast, sim, exato. Sim. Há diversos tipos, é só escolher, porque depois há uns que são, como disse aqui a Liliana, são mais facilmente removíveis, a parte do plástico, e depois há regras também, não é? Por exemplo, hoje em dia aparecem muitos livros com a capa encerada. Obviamente que esses livros da capa encerada não se forram, não é? Portanto, depois tem que haver umas quantas regras. Os livros, por exemplo, também há outra componente que são os livros de consulta local e também nesses livros de consulta local, peço desculpa, do fundo local,
ou seja, dos livros dos autores da região. Há livros também que hoje em dia há muitos autores que fazem uma espécie de não é bem livro de autor, mas é um livro com umas capas especiais, umas capas perfuradas, umas capas com elementos relevo, sim. especiais. Exatamente, essas também não se podem forrar, não é? Se colocam-se à disposição dos leitores, olha, é assim, há uns que se conservam, não é? Mas a prioridade é sempre que as pessoas possam ler, isso não há dúvida nenhuma. Obrigada, Paula. De nada. Estamos a chegar ao fim aqui da nossa hora. Alguém Mesmo. tem uma última questão para fazer? Então, Liliana, não Mas sei se deixa-me tens. só concluir aqui Diga. aqui uma ideia que me surgiu. De facto, saber quando parar a intervenção e se os documentos devem ser retirados ou não, etc. Eu penso que quem está muito por cima da sua própria coleção, sendo ela mais vasta ou menos vasta, mas quando o dano nunca aumenta muito, a intervenção também nunca tem que ser muito grande. Eu acredito que se calhar não vos entreguem documentos totalmente estraçalhados do meio da casa. Normalmente são fruto de começa a abrir, começa a rasgar. Pronto, eu percebo que isto seja complicado, mas a verdade é que perceber até onde é que se deve ir, às vezes passa por ter este cuidado de estar sempre em cima dos documentos. Eu percebo que seja muito difícil. Eu contra mim falo e, e cada um sabe a dimensão da sua coleção, mas é isto. É mais importante do que vos dizer quais os materiais a utilizar, é perceberem que os danos, a tendência é a aumentar, nunca vão diminuir. Portanto, se for possível aplicar alguma situação que minimize esse evoluir do dano, é meio caminho andado para que a vossa coleção esteja sempre impecável. De facto, a função principal é o acesso à documentação, mas eu acho que, lá está, se estivermos aqui a falar de fundos locais é uma situação diferente, mas nestes documentos mais correntes, dar um documento a um leitor que o documento está completamente com mau ar, também não sei se é propriamente essa a imagem de biblioteca que querem passar, não sei, por mais que a missão seja dar acesso à informação. Não sei se me estou a fazer entender com isto que quero dizer, mas Não, a verdade é que eu acho... a conservação por isso é que existe a conservação, não é? Isso tem que ser assegurado também, a par com colocar o que eu queria dizer, era mais o pensamento excessivamente conservacionista, às vezes leva a cá, ai, não, é conservar para que as pessoas possam levá-los para casa, isso é evidente, não é em mau estado, é mesmo em bom estado. É isso, e é É isso. exatamente Pois, esse o pensamento que se deve ter. É, exatamente. Obrigada. Mas às vezes é uma coisa, eu já vi sítios em que o pensamento conservacionista é tal que nem pensar. Não, quer dizer, então Então, é um meio faça-se termo qualquer entre coisa. Pois, é fazer uma exatamente, é isso conservação mesmo. preventiva para que se poder Claro, emprestar mais claro, claro, vezes. claro, Isso. claro, é isso mesmo. Por isso é que eu falei também neste equilíbrio logo no primeiro slide. Exatamente. Pois, Chegar a este exatamente, equilíbrio é sempre exatamente. o mais difícil perceber, Claro, claro. mas eu acredito que lá está. O mais Muitos difícil. documentos me chegam com fita cola e a verdade é que se ninguém tivesse posto fita cola naquele rasgão ou naquela lombada, se calhar a lombada nunca me chegaria. Portanto, ainda bem que colocaram a fita cola. Da minha parte, é muito mais difícil colocar e depois, quando o olhar está muito focado na mancha, porque tem uma mancha, porque criam um documento para mim que tenha manchas não me diz nada, só diz que ele viveu e que tem uma história. Não me choca que os documentos tenham manchas. A verdade é que, bom, então com o tipo de documentação que eu trabalho, acaba sempre por tudo estar assim um bocado com um ar mais com manchas de linhas de maré, etc. Mas a verdade é que eu não acho que haja situações
totalmente proibidas. Eu acho é que, se for possível escolher um tipo de material em detrimento de outro, se isso for possível, escolham um material com um bocadinho mais de qualidade. Pois. É isso. Mas também percebo que não é fácil, pois, para quem está acima de nós, e quando nós pedimos as aquisições de material, perceberem estas necessidades, perceberem porque é que se está a gastar X e não se está a gastar Y. Portanto, esta capacidade de saber argumentar, pronto, às vezes temos os nossos melhores argumentos e nem sempre somos atendidos. Isso eu também compreendo. Pronto. Obrigada, Pois, muito Tem mais bem. alguma questão Muito da minha parte? obrigada. Depois tem lá na apresentação, tem lá o meu e-mail, se alguém precisar de alguma Alguma situação dúvida? da minha parte, estejam à vontade. Sim, senhoras. Pronto, muito obrigada, Liliana. Penso que foi muito esclarecedor para aqueles principais problemas que surgem nas bibliotecas com os livros que têm mais movimento, não é? Mais leitura e por vezes também somos surpreendidos com as reparações, chamemos assim, que os leitores fazem, não é? Porque às vezes tentam ajudar, mas nem sempre acertam, principalmente com o material. Mas, enfim, Eu são ainda tinha uma situações que temos que pergunta. ir gerindo. Sim, sim, Ainda tinha uma pergunta, se fosse possível. sim, Antes de diga, mais, diga. agradecer a oportunidade que tivemos para assistir, mas também gostaria de saber qual é o produto, quando os livros vêm muito sujos, qual é o produto que podemos aplicar nas lombadas para poder limpar os livros? É assim, estamos a falar de lombadas em que material? É porque Aquelas, não há um produto que eu lhe possa dizer, olha, aplica este produto e a lombada fica limpa. Se falarmos em lombadas de papel, é uma situação. Se for, pronto, na é capa verdade, dura, nós aqui, capa diga? dura, capa dura, capa dura. Papel Ah, duro. sim, na verdade, nós aqui o que acabamos por fazer é sempre uma limpeza muito mais mecânica, com borracha. A borracha também é muito importante, esta da Standard. Agora, estou-me a ver. Isto Sim, não sim. foca. Esta borracha não tem resina na sua constituição e acaba por nunca deixar resíduo. É muito boa. Não está lá no slide, mas eu posso acrescentá-la. Ok. E isso faz com que o que nós fazemos é fazermos uma limpeza assim na lombada e remove um pouco. Se vier extremamente sujo, tem que ir, sei lá, alguma coisa com óleo, a borracha não limpa. Mas É isso sujo aí mesmo. também não há nenhum. Livros do dia a dia, sujos. Nós só fazemos essa limpeza com borracha ou então lavamos. Mas isso vocês depois não sabem fazer, eu não sei explicar como é que podem fazer. Lavar Ok. também é com equipamentos muito específicos, não é? Não é pôr debaixo da torneira e lavar, não é? Não, E se for com, por exemplo, com Ajax, não sei se a pergunta. não. Isso só nos vidros. Ok, ok, obrigada. Então, penso que podemos encerrar esta sessão. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada, Liliana, Nada. pelos Estejam casos à vontade. pertinentes e até uma próxima sessão das Reflexões a Sul. E boa continuação de trabalho para todos também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Boa uma boa tarde. tarde. Obrigada. Tudo Boa tarde a bom. todos. Muito obrigada, Tchau, tchau. Liliana. Obrigada. Tá, obrigada. Obrigada.